Marcel de Salvador, sempre está conosco aí nas jornadas, esteve conosco em outros momentos, trabalhador do Centro Espírita, né, Caminho da Redenção e coordenador da FEB. Agora eu vou convidar o nosso presidente Fernando, que tem algumas palavras, e aí, após a sua palavra, Marcel estará conosco. Por favor, senhor Fernando. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, gratidão pela presença. Eu queria chamar Marcel aqui para a gente entregar uma pequena lembrança desses 40 anos. A nossa gratidão pela sua disponibilidade e que você possa levar essa pequena lembrança como uma recordação desses 40 anos. Eu gostaria que você lesse. Eu gostaria que você lesse na tabuleta. Que você lesse. Ah, sim. A gratidão é uma virtude que nos aproxima de Deus. Nós, do Porto da Paz, expressamos nosso profundo agradecimento pelo apoio e valiosa contribuição em nossa caminhada. Meus amigos, minhas amigas, caros internautas que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook do Centro Espírita Porto da Paz, aqui em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Estamos sendo acompanhados por pessoas de São Paulo, Minas, Brasília, Paraná, Bahia, pessoas de Recife, Alagoas, temos gente de Sergipe, Aracaju, Campo do Brito, pessoas do Amazonas, Tocantins, Mato Grosso do Sul, que eu divulguei agora de manhã para mais de 256 pessoas e boa parte confirmou presença. Então o seminário está lançado para o mundo. Esses são os estados que eu anotei. Além de uma amiga da Argentina. Ela está em Mar del Plata nesse instante, Mantovani, o nome dela. E hoje de manhã ela já fez a tradução para o castelhano da página de Marta, transmitida às 5 horas da manhã. Página essa que eu peço licença para a gente abrir as atividades de reflexão desta manhã. Ao sol sublime do Evangelho, erguido na terra quando do surgimento de nosso Senhor Jesus Cristo, muitos opositores se fizeram aparecer, tentando ofuscar ou mesmo apagar a rutilante Boa Nova. Forças contrárias à iluminação, seja ela individual ou coletiva, se articularam em sombras densas, patrocinando genocídios, holocaustos e sacrifícios que ficaram indelevelmente gravados na história das civilizações. Mártires e heróis da fé surgiam de tempos em tempos, quais sopros de esperança em meio à ardência das paixões humanas, apontando rumos novos, caminhos libertadores e resgatando almas das inquietações próprias da carne. Logo, a conveniência política,
o despotismo de alguns e o fanatismo religioso se uniam em trama nefasta para silenciar esses fascículos de luz, os arrancando do corpo pelo empalamento ou pela crucificação. Multidões marchavam sem rumo. Milhares buscavam orientação em templos faustosos, desorientados e aflitos. E nem por isso o alto deixou o aprisco do Cristo à deriva ou sob controle da alcateia de lobos rapaces. Embaixadores dele vestiam a indumentária física, periodicamente, volvendo ao contato e convívio com as massas, inoculando a certeza da vitória da luz sobre as trevas. A prece sobrepairava o lamento. A solidariedade estendia braços aos desassistidos. O amor cobria a multidão de pecados. E quando 20 séculos cobriram de pó e ouvido a mensagem inesquecível, por inspiração divina, os homens e mulheres instituíram o Natal por bênção nas consciências deslembradas. Uma nova manjedoura se ergue a cada ano, fazendo ele renascer no coração dos cristãos modernos. A simplicidade de seu berço é chamamento vivo ao desprendimento de bens materiais, lançando fora tantos grilhões que chumbam o ser às posses precárias. Na noite escura de tantas almas, a estrela do Natal faz incidir o seu clarão, apontando o dia novo que já não tarda. Sinos plangentes convidam o distraído ao momento da oração. O abandono na rua ou o menino triste na calçada motiva o gesto de beneficência. O caldo suculento surge de grupos anônimos, diminuindo a fome dos invisíveis sociais. Em comunidades pobres, o veículo chega de surpresa, trazendo para a menina sonhadora a boneca desejada e para o guri descalço a bola colorida, abrindo sorrisos onde antes a tristeza imperava. Sim, reconhecemos que muitas cidades e lares se fazem enfeitar de árvores natalinas, luzes minúsculas aos milhares e bolas coloridas penduradas nas portas, junto com guirlandas mimosas. Ele pede tão pouco. Suplica aos seus muitos amigos que ninguém fique sem assistência, que pontes sejam recuperadas ou construídas entre duas almas que se estranharam, que a violência seja desidratada pelo carinho e que ninguém coma o pão sozinho, sabendo que pode ser dividido por dois. O mundo prossegue como naqueles dias de sua passagem entre nós. A usura disputa espaços, a ganância movimenta-se no ajuntamento louco, a arrogância brutaliza a convivência e o julgamento arbitrário incendeia o sentimento. Ele continua falando da dracma perdida, contando que o semeador saiu a semear, se valendo de 2 peixes e 3 pães para acalmar a fome de 5.000. Não exige sacrifícios de quem quer que seja. Pede novamente misericórdia. As manjedouras são hoje, em muitos lugares, modernas maternidades. O fim da existência já não é mais numa cruz de martírio. E Jesus, ainda incompreendido por muitos e negado por outros, começa a fazer claridade em muitas vidas, fazendo-se representar no mundo por aqueles que aprenderam a muito amar em seu nome. Como planejas teu Natal esse ano? Com quem tensionas passar? E teus projetos para o ano novo, como ficaram? Em meio a uma agenda agitada de perspectivas, sonhos e até delírios, insere tua aproximação do Cristo. Lembra-te dele também em tuas alegrias.
e fazendo de tua existência uma perene primavera, ruma para os luminosos dias do amanhã, onde os braços abertos da cruz se converterão em um demorado abraço, te bendizendo a mudança íntima, na legítima compreensão de que tudo passa, menos o amor de Deus e as palavras dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Marta, Porto Seguro, 17/12/23, 5 horas da manhã. Meus amigos, incluindo aqui os internautas, a veneranda instituição que nos acolhe está completando 40 anos, 4 décadas de trabalho no bem, e promove para a data de hoje 2 atividades. Esta manhã, um seminário, a mediunidade na casa espírita, que vai de 9 até o meio-dia, com um intervalo próprio, em momento que vamos anunciar, e à noite, às 19 horas, uma nova exposição aqui, momento ou ponto alto da comemoração dos 40 anos da veneranda casa, que estamos acompanhando há mais de 20, desde 1997, portanto já vamos marchando para quase 30 anos, estivemos aqui em Porto Seguro por primeira vez, num voo da Varig. Quem não lembra o que é isso, quando terminar o seminário eu explico o que é Varig. Era uma empresa aérea que já está desencarnada. Saudosa memória, Deus a tenha no além. Então nós viemos para cá em 1997 para realizar um seminário participando da primeira jornada espírita de Porto Seguro. E aqui atuamos até a 7ª, consecutivamente. Quando então pedimos aos responsáveis que começassem a chamar outros oradores, outros expositores, para dar continuidade à 8ª, 9ª, 10ª jornada e assim sucessivamente. Mas foram momentos de grande riqueza, de enlevo, as amizades, o carinho que os trabalhadores da casa sempre nos acolheram na sua anterior sede e nessas instalações modernas, né? A proposta, portanto, de 9 a meio-dia, conforme acertado com as nossas anfitriãs, era uma exposição provocativa, sem os 60 minutos habituais de uma conferência, de uma palestra, e depois disso, começaríamos de imediato recolhendo perguntas, ora dos internautas, que podem se manifestar pelo Facebook e pelas páginas do YouTube, e aproveitando uma pergunta daqui, do presencial e uma do virtual. Porque quando se abre para a internet, o assunto interessa a todo mundo. Ele está no mundo, porque a gente mandou para 256 pessoas. E uma pessoa de Recife, um grande amigo, Alexandre, avisou que ia viralizar. Se ele espalhar para quase 1,5 milhão de habitantes de Recife, teremos bastante gente na internet. E isso é bom, sinal de que há interesse. Sempre que o assunto é mediunidade, é natural que o assunto desperta muita atenção, muito zelo, muito cuidado das pessoas. Não porque vai haver fenômeno mediúnico, não necessariamente. É porque as pessoas querem saber o que é. Isso pode demonstrar de que ainda não sabemos bem o que é mediunidade, apesar de 166 anos após o advento do Espiritismo na Terra. Mas é eu que estou dizendo isso? Não, é Dona Ivone do Amaral Pereira que diz isso nos seus 2 livros de biografia de sua mediunidade, Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. Todos 2, edição da FEB. Ela disse no livro que o palpitante tema da mediunidade, da obsessão, ainda é desconhecido da maioria dos espíritas. Então é de se perguntar, cada um de si para consigo, se realmente
entramos no Espiritismo. Mas entrar no Espiritismo é a coisa mais fácil. Qualquer pessoa pode entrar no Espiritismo, sem exceção. Qualquer pessoa. Ponto e vírgula. O ponto em cima e a vírgula embaixo. Se o Espiritismo entra nas pessoas, aí é outra questão. Não é a mesma coisa, não. Mesma coisa é sovaco e axila. Eu entro numa doutrina, o budismo, o Baha'í, a cultura muçulmana, judia, catolicismo, me filio a uma igreja evangélica, messiânica, as muitas que o Brasil tem, e em cada esquina no Brasil nós temos um templo de alguma fé, pelo menos. O Brasil tem 5.568 municípios. Só é olhar, todas elas, no mínimo, tem uma igreja católica. Uma Assembleia de Deus. Se não tiver no centro da cidade, está na periferia. Pequenininha, pegando 30, 40 pessoas, mas tem. Então, todo lugar tem templos dedicados à fé, a uma crença, a uma filosofia, a uma religião. E só é entrar, sentar-se no banco e assistir o culto. Aparentemente, o indivíduo entrou na crença. Compreendeu o que está sendo dito. Pelo pastor, pelo guia, pelo preletor, pelo expositor, padre, sacerdote, pastor, seja quem for. Pegar aquele material e começar a ruminar o significado dele para a existência, aí o aproveitamento é individual. Muita gente senta nos bancos ou nas cadeiras dos templos e sai da mesma maneira que sentou. Impermeável. São pedras mergulhadas no mar. Pegue a pedra, está toda molhada por fora. Quebre a pedra, está seca e árida por dentro. Então não adianta ser pedra mergulhada na água. A pedra é, por sua própria natureza, impermeável. Quem se dilui na água é o tijolo, é o caco de telha, porque é argila. Mesmo depois de torrada no fogo, se deixar várias horas, a água penetra, porque a argila não se compacta como o cimento, como o concreto, como a pedra. O giz, o gesso, todos eles são permeáveis. Então, esses dois se diluem colocados na água. Tão porosos são que se dilui. Uma esponja jogada em água absorve e fica pesada. Ela tende a afundar, sobrecarregada, encharcada de água. Mas tem pessoas que lidam com inúmeras crenças, valores, informações e não se deixam permear. Não é defeito, é uma característica da pessoa. São resistências naturais que a pessoa tem porque aquilo não está no seu momento evolutivo. E as crenças religiosas, elas atendem em níveis evolutivos e há outra saída a esse raciocínio? Só tem essa. Tanto quanto no almoço a gente não come tudo, porque eu posso fazer um excelente almoço, mas alguém dirá, eu sou vegano, estou notando hoje que o almoço está à base de carne, eu não como carne. Você, eu sou macrobiótico. E você? Não, eu sou lacto-ovo. E você? Eu estou em jejum. A comida está excelente, mas não vai agradar aqueles que fizeram uma preferência. Alguém que come carne, a grande maioria vai dizer, achei a carne muito salgada. Você, eu achei muito doce, faltou sal. Mas eu botei sal. Para aquele tem de mais, para aquele tem de menos. O hipertenso vai dizer, Deus me livre comer essa carne. Está um sal louco. Amanhã estou no caminho do cemitério. Faça um suco. Não, está muito doce. Você não botou uma gota de açúcar nesse doce? Como você vê, nem a comida, nem os líquidos, nem os sucos agradam a todo mundo. Se no campo da comida, das bebidas, existe esse diapasão, esse degradê infinito, no campo das religiões, que estamos tomando o primeiro exemplo por analogia, igual circunstância ocorre. O indivíduo vem para o espiritismo, mas não consegue entender o espiritismo.
É um problema do Espiritismo? Não, porque é uma doutrina simples. Veio para o povo. É de uma simplicidade espartana. Mas, se não é complicada a doutrina espírita, ela não deixa de ser complexa. Por quê? Porque ela é tríplice. Ela é filosofia, e filosofia é um ramo que vem de Sócrates, é um pensamento que começou com o pai da filosofia, Sócrates, na Grécia, e propõe multiplicar perguntas, indagações. A filosofia não tem respostas. A filosofia tem perguntas. E pergunta sobre pergunta. Porque obriga o indivíduo a pensar. Filo, conhecimento. Sofia, amigo. Quem é filósofo é amigo do conhecimento. Então o indivíduo está sempre lendo, sempre pesquisando. Normalmente são pessoas que falam pouco e ouvem muito. Que tem que pesquisar. Da pesquisa tem que haver raciocínios, lógicas, intuições, pensamentos, para se chegar a uma conclusão. Então, o Espiritismo, filosoficamente falando, ele é um convite ao silêncio interior, à meditação. É religião, conquanto Kardec tenha dito que o Espiritismo não é religião, porque não se equipara às religiões tradicionais. Não temos culto, não temos dogma, sacramento, homilia, hóstia, vinho, roupas especiais, nada disso nós temos. Então, sob esse ponto de vista, Kardec, no seu discurso na Sociedade Espírita de Paris, em agosto de 1866, foi taxativo. O Espiritismo não é religião. Mas se eu for atrás da palavra e do seu significado, sua origem latina, religare, de onde vem a palavra religião, religare é fazer conexão entre a criatura e o Criador. Sob esse ponto de vista filosófico, o Espiritismo é. Hoje está sendo chamado de uma doutrina ética, comportamental, uma doutrina de valores morais, desse o nome que quiser. Mas vamos tratar aqui como religião. Então, a religião que não tem dogma deve assustar muita gente. A pessoa chega na casa espírita, olha para cá, cadê o nicho? Qual é o santo que vocês adoram aqui? Não tem. Aí vai fazer a palestra. Cadê a roupa especial do palestrante? Não, ele está com a roupa que é possível a ele comprar. Um assalariado, você vai comprar o quê, meu filho? A roupa numa baixa de sapateiro. Aquela, 4 calças por R$1, né? Pronto, cada uma 25 centavos. O que o dinheiro pode comprar? Quem vem com uma grife é porque pode adquirir. Mas não tem uma roupa especial nenhuma. E se cadê a hóstia, o vinho vai passar aqui? Não, só tem água magnetizada ali. Se você achar, porque os copinhos já acabaram, o povo passou, tudo já bebeu. Aquilo deve desmontar muita gente que está atrás de bengalas psicológicas e muletas teológicas e o Espiritismo as retira. Então, muita gente não fica. Porque se ficar, sem essas bengalas, cai. Despenca, vai ao chão. E a pessoa ainda precisa se apoiar em terceiros. Nesses penduricalhos que a teologia foi criando ao longo do tempo, gerando milhões de pessoas dependentes. O Espiritismo tira dependência. Não tem mais culpa. O indivíduo é chamado à responsabilidade. E é ciência, porque investiga o fato. Se o fato é robusto, a ciência espírita se debruça sobre ele e o examina. Se o fato é mentiroso, é uma falácia, é uma miragem, o Espiritismo não perde tempo. Só usa o seu tempo para examinar o fato robusto. Se o fato é uma enganação, o Espiritismo entrega a enganação ao próprio enganado e ao enganador. Ele responderá pela falácia criada. A gente não perde tempo com isso. Então, o Espiritismo é uma doutrina séria para pessoas sérias. Conquanto haja o bom humor, a alegria, o regozijo, o júbilo e outras expressões da criatura humana, a sua pesquisa, o seu estudo, o seu aprofundamento,
exige a seriedade, como proclamado por Leon Denis, no Invisível, Depois da Morte, o problema do ser, do destino e da dor. Como proclamado por Herculano Pires, o Espiritismo, esse desconhecido, Agonia das Religiões, e outras obras extraordinárias desse grande pensador brasileiro. Segundo Emmanuel, o melhor metro que mediu Kardec foi Herculano Pires. Palavras de Emmanuel, pelo Chico. Então, uma qualidade extraordinária de seu trabalho. Mas ele é pouco apreciado, ele é pouco lido, porque não é digerível por todo mundo, Herculano Pires, porque ele mexe com os neurônios. E ao mexer com os neurônios, muita gente tem enxaqueca. A dificuldade de acompanhar os raciocínios de Herculano Pires. Sou muito amigo da filha dele, né? Heloísa Pires, que já veio aqui a Porto Seguro em várias jornadas. Por isso mesmo, o campo da mediunidade se ergue dentro do arcabouço espírita como um dos campos mais graves, mais delicados, porque é dentro dela, da mediunidade, que se estabelece o intercâmbio com os espíritos desencarnados. E aí nós temos dois tipos, os dois biótipos de pessoas. Os que têm e querem se livrar da mediunidade. Está assim de gente. Entrevistando pessoas na casa espírita, não seria entrevista, atendendo pessoas na casa espírita há mais de 40 anos, algumas já me disseram assim, entraram na salinha, eu estava sentado numa cadeira para dialogar frente a frente com a pessoa, sem a mesinha, e a pessoa disse, eu digo, senta aqui. Pois não. Ela disse, o senhor tem alguma coisa que possa me tirar essa desgraça? Eu percebi o que era, mas me fiz de desentendido, né? Eu disse, que a senhora se refere a qual é a desgraça? A mediunidade. Eu queria um remédio para eliminar a mediunidade. Tem. Eu disse, a última cartela que eu tinha, dei a uma pessoa ontem. Acabou o comprimido. Não tenho mais nenhum. Se a senhora aguardar a semana que vem, a gente consegue mais com a SEMI, Central de Medicamentos do Brasil, e a senhora toma. Quebrei o gelo. O objetivo era quebrar o gelo. Eu digo, mas por que a senhora quer se livrar dessa coisa? Porque eu não aguento mais ver vulto dentro de casa, não dormir, estar com a sensação de estar vigiada, calafrio, sensações típicas, algumas típicas da mediunidade, outra de desequilíbrio nervoso. Temos que diferenciar uma coisa de outra. Porque tem muita gente que tem desequilíbrios na área neurológica, tem transtornos do humor e da afetividade. Não é mediunidade. São enfermidades da alma passível de terapia pelo psicólogo, psiquiatra, psicanalista, psicoterapeuta, a quem a pessoa deve recorrer à ajuda. Não é mediunidade. Mediunidade tem esses sintomas também, mas tem outros que a identificam de maneira clara, separando claramente desses transtornos. Aí conversei com a mulher, como se ela tivesse nas costas uma entrada USB e a mediunidade fosse um pendrive. Então, só era puxar o pendrive, acabou a conexão. Aí eu fui conversar com ela, demonstrando a ela, primeiro convidando ela ao estudo, que ela nunca apareceu, porque quando falou em estudo, ela desapareceu da casa espírita. Mas eu a chamei para um grupo de estudo, que ela nunca frequentou e não frequentou mais a instituição. Ela queria uma solução estilo leite ninho, café melita, integral e instantânea. Como ele não trabalha na Nestlé, não pude oferecer a ela esse material. Eu procurei dizer a ela que a solução vinha dela, do investimento que ela iria fazer no estudo para saber o que é a mediunidade, e que ela tinha solicitado, possivelmente, a mediunidade no plano espiritual. A mulher nunca mais voltou. A gente consolou, mas esclareceu. Porque o atendimento fraterno deve ter também o filtro do esclarecimento para despertar a pessoa da ilusão. Se socorra a dor, a aflição de quem chega, indiscutivelmente tem prioridade. Encontrando o momento propício, convida a pessoa à própria reedificação de si mesmo, a uma reengenharia de seus valores, vindo pelo menos para o passe, para a água magnetizada, para o momento evangélico, para inaugurar em casa o culto do evangelho no lar.
Que outra experiência tivemos de abrir o culto do Evangelho no lar de algumas residências. E aí, fui 2 ou 3 vezes, ensinei como fazer, não fui mais. Meses depois, 8 meses depois, encontrei com uma pessoa na casa espírita. E o culto, como vai? Acabou, você nunca mais foi? Eu disse, mas ali não é minha casa, nem o culto é meu. Eu fui e ensinei você como fazer. Você não deu conteúdo? Não, só faço com você. Então não vai haver mais culto. Porque naquele horário eu estou atendendo outras residências. Então a pessoa era esperta. Ela queria que alguém fizesse por ela. Aí eu percebi o comodismo da pessoa, entreguei a própria sorte. Quem abre o culto em casa, acende uma luz e abre a porta para, por 30 minutos, receber Jesus em visita. Porque Joana de Anjos diz isso no seu livro Mestre de Amor. Que o culto no lar é Jesus em visita. Se a pessoa não deseja receber Jesus em visita, é um direito que ela tem. Inclusive de recusar a presença de Jesus em casa. Nenhuma anátema, nem crítica de nossa parte. Cada um deve saber os hóspedes e os peregrinos que admite na própria residência, incluindo Jesus. Por isso mesmo, a gente chama a pessoa para esse despertar. Mas aqueles que se acercam da árvore espírita e possuem qualquer tipo de sintoma da mediunidade, começam a exibi-la, sinais, e não raros são encaminhados às reuniões mediúnicas da casa espírita. Nós temos aqui 2 livros, que devem ser conhecidos de todos, Médios e Mediunidades, de Viana de Carvalho, via de Valdo Pereira Franco, porque a edição é a primeira, bem antiga. Esse livrinho é de 1990, portanto, 33 anos atrás, né? E temos o mais recente, de 2012, 11 anos atrás, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Manuel Filomeno Batista de Miranda. Poderíamos ter trazido de casa cerca de 60 livros de mediunidade. Aí iríamos pagar bagagem no aeroporto, estava inviável. O livro dos médios, aqui tem. É o grande Vadimeco, de onde todos esses derivam. Aqui são interpretações daquele que foi o primeiro livro da humanidade, de 1861, quando Allan Kardec, preocupado com a multiplicação de reuniões mediúnicas em Paris, todas em residência, não existia centros espíritas ainda na Terra, as pessoas faziam mediúnicas em casa, como ainda temos no Brasil, mediúnicas em apartamentos, em chácaras, em fazendas, em residências. Salvador tinha 2 casas espíritas até recentemente funcionando em apartamento. 2 casas espíritas. Como o trabalhador que havia fundado desencarnou, a esposa dele continuou. Quando ela desencarnou, os filhos desalojaram, expulsaram o centro espírita e venderam o apartamento. A casa espírita perdeu completamente. Outra, eu tinha que subir uma longa escada, era numa casa alugada. Quem alugava disse que não ia mais alugar para centro espírita. A casa, a DESA Federação, também fechou as portas. Os trabalhadores ficaram meio órfãos, ou se abrigam em outra casa, ou então ficam como barcos à deriva, levados por qualquer sopro de vento. Porque a casa não se preocupou em tantos anos em adquirir uma sede, ou ir para um lugar mais estável, onde não corressem o risco de despejo. Portanto, Kardec, preocupado com tanta reunião mediúnica, onde ele deve ter visto muita coisa estranha, ele então foi juntando material, conversando com os espíritos e escreveu em 32 capítulos o Livro dos Médiuns, o grande Vade-Mecum da mediunidade. Obra que a gente pode dizer claramente que é indispensável, imprescindível, não se pode postergar o estudo dela por quem lida com mediunidade. Imaginar que uma pessoa que lida com mediunidade ainda não examinou o Livro dos Médiuns, o risco dessa pessoa é muito grande de não saber safar-se de uma situação teórica quando ela surja ou prática, porque não tem o conhecimento teórico
da mediunidade, que é indispensável. Qualquer cirurgião dentista fez 4 ou 5 anos de curso na área da odontologia. Mas ele pode ser defrontado, uma extração dentária complicada, uma hemorragia no paciente, e ele tem que saber lidar, senão o paciente morre na cadeira dele. Ele tem que providenciar socorro ali, ele se vira. Quando a gente fala do médico que atua no SAMU, você não sabe a ocorrência que está sendo chamada. O SAMU foi chamado naquela rua. Você chega lá, tem alguém lá com facada, com tiro. O médico tem que ser rápido, fulminante, ele não pode raciocinar, ele tem que ser instintivo. Mas o instinto dele é guiado pela técnica da faculdade. Porque da presteza dele, da prontidão dele, pode ser que a vida se salve. Se ele for parar para dizer, o que foi que meu professor de anatomia me disse para fazer isso aqui? Doutor, o homem está se esvaindo nisso. Peraí, eu estou recordando de um professor que me ensinou, peraí. Ah, já sei. Já sabe, doutor? Já vamos encaminhar ele para o IML, que foi, acabou de morrer. Enquanto o senhor estava pensando, ele morreu. Doutor, quando o socorro é muito planejado, a caridade chega tarde. Então, há coisas que não dá para pensar. Faz, depois eu penso. Portanto, na área da mediunidade, o estudo forra o trabalhador, o dirigente de reunião, acerca, forra, prepara ele para situações adversas, onde ele não sabe lidar. Eu estava numa reunião mediúnica, numa casa em Salvador, médio de psicofonia. Mas nesse dia eu cheguei, nenhum dos 2 dirigentes apareceu. Marido e mulher, que estavam presos no trânsito. Marcel, você está aí? Já estou aqui, eu cheguei mais cedo. Então assuma a direção. Não vai dar tempo de chegar aí. Fechei as portas, eles não iam mais entrar, e disse ao pessoal, eu vou dirigir a reunião, mas não serei médium. Vou dirigir. Pois não. Então trabalho hoje como médium. E fui dirigindo. Os médios foram se comunicando e eu fui atendendo. Faltando 10 minutos para as 9 da noite, quando seriam os mentores a se comunicarem, uma médium ainda deu uma comunicação de uma entidade em sofrimento, um espírito zombeteiro. E ele, me olhando, me encarando pela máscara facial da médium, disse, são 10 para as 9, peguei a médium agora, quero ver quem é bom de me tirar daqui. Bom, nem Jesus aceitou o título de bom. Bom mestre, por que me chamas bom? Bom só Deus que está no céu. Até Jesus recusou o título de bom, imagine eu. Então eu olhei para o espírito e disse, amigo, realmente faltam 10 para as 21 horas e às 9 horas encerraremos fazer a avaliação. Quero ver você me tirar daqui. Não, aqui não usamos de métodos violentos. Estamos numa casa sob a égide do Cristo. E quem trabalha sob a égide do Cristo só trabalha com a paz. Já que o amigo se apresentou no momento dedicado aos mentores, que não puderam ou não quiseram se valer da mediunidade, eu então aguardo que o amigo vá até perto das 9 horas e aproveite e faça a prece de encerramento da reunião. O espírito bateu em retirada. Falou de alho, de água benta, Satanás e Drácula batem em retirada. Drácula volta para a Transilvânia, Satanás volta para as labaredas do inferno. Eu pedi apenas ele que fizesse a prece. O espírito não gostou e foi-se embora. Largou a médium. Na avaliação, eu disse, olha, acho que foi uma intuição. Eu joguei verde para colher maduro. Deu certo. Se ele é zombeteiro, a prece não agrada a ele. Que pena que ele não fez. Devia ser uma prece muito bonita se ele ficasse, né? Mas já que ele não ficou, até mal educado, né? Saiu, sem nem dar uma boa noite a gente. Largou a médium que quase despenca na cadeira. Foi embora. Então, a gente tem que ter perspicácia. São os anos que vão ensinando essas coisinhas, esses pequenos truques a gente para lidar. Cada caso é um caso. Não posso usar a mesma retórica com todos os espíritos, nem mesmo suicida. Aquele se matou de veneno, aquele se matou com um tiro, aquele se matou por um motivo, esse se matou por outro motivo, aquele tirou o corpo por outro motivo. Cada um deles tem que ter um diálogo completamente diferente. O que eu vi em muitas mediúnicas são os
facilitadores, os psicoterapeutas, os dialogadores, usarem o mesmo chavão para aplicar todo o caso espiritual. Como se a pessoa tivesse condicionada a um único lado do disco, bolachão de vinil. Só ouve o lado A. Parece que ele não conheceu o bolachão de vinil. 33 rotações. No final do seminário eu explico tudo o que é que eu estou falando aqui. A maioria das pessoas talvez nem sabe mais o que é isso, né? O bolachão de vinil, o grande, long play, LP, tinha 12 músicas, 6 de cada lado. Se ouvia o lado A, terminava, tirava o braço com a agulha de diamante e virava o disco para o lado B. Fita cassete tinha o lado A e tinha o lado B. Só o CD e o DVD que vieram depois, prateado, é um lado só. Ali cabe tudo. Então é preciso ter um discurso diferente. Somente o estudo, a meditação, as reflexões é que podem levar o indivíduo a ir compreendendo as necessidades de cada momento mediúnico. O médium ainda anda assaltado por uma série de dúvidas. Há uns 12 anos atrás, conversando com o Divaldo Pereira Franco, eu comentei com ele, disse, esse próximo final de semana eu estou indo para uma cidade X de um estado do norte do Brasil. Eu fui convidado como âncora do Encontro Estadual de Trabalhadores Espíritas desse estado, pela Federativa, cujo presidente é muito meu amigo. Aí ele me olhou assim e disse, eu já fui, meu filho, eu fui várias vezes lá. Qual é a edição? Eles já estão no Encontro Estadual 40. Eu fui nos primeiros, ali nos anos 60. Meu filho, eu não aguento mais esses encontros estaduais, encontro de trabalhadores. Eu arregalei os olhos, olhei para Divaldo Franco e disse, e por quê? Trabalhador não sabe de nada. A gente vai para todos os encontros e encontra com passista. Ele me disse, eu encontro com passista. Quando eu faço uma reunião com os passistas, alguns deles estão com 20, 30, 40 anos de experiência, aplicando passe. E ainda tem dúvidas primárias. Divaldo, eu devo aplicar passe de mão fechada ou de mão aberta? Pode-se aplicar passe pela frente ou pelas costas. Quanto tempo se aplica passe? 40 anos. Ainda tem dúvida? O que é que está acontecendo com esse trabalhador que tem 40 anos, já está se aposentando, quase pedindo aposentadoria ao reino dos céus, e não sabe coisas básicas? Ele me disse, encontrei médios, meu filho, que diziam ter medo do escuro da sessão mediúnica. Todo mundo na mesa, quando o dirigente ia para a tomada, apagar. Não, apague não. Algum problema? É porque eu tenho medo de escuro. Médium. Imagine se aparecer no escuro um espírito desencarnado dizendo, bu, a médium morre. Morre na mesa. Quem é você? Eu sou Gasparzinho, o fantasminha camarada. Eu sou Geleia dos caça-fantasmas. A médium desencarna na hora. Está na reunião mediúnica e tem um problema de medo contra escuro. O que é que está fazendo na reunião mediúnica? Tomando o lugar de outra pessoa. Já fomos também em reuniões mediúnicas, onde eu observei uma médium, uma senhora. Toda a comunicação que dava, ela botava o olhar. Na penumbra eu observava. E eu estava como visitante. E disse a meus anfitriões, não vou me apassivar. Não, nós queremos que você assista e comente ao final na avaliação. Eu digo, vocês aguentam a avaliação de Marcel? Não, a gente se preparou, né? Se alguém desencarnar aqui, a gente comenda o corpo. Olhe lá. Fiquei na reunião de óculos. Para olhar bem na penumbra. A luz era vermelha, gerava uma penumbra maior do que azul ou verde. Aí eu fixei numa senhora. Qualquer comunicação longe ou perto dela, ela ficava olhando. Deu outra ali. A mulher parecia esses ventiladores, desconfiado, né? Fica girando. Chama-se desconfiado. Para lá e para cá. Terminou a reunião, avaliação. Pedimos a Marcel. Seu nome? Fulana de tal.
quanto tempo que a senhora está aqui nessa reunião mediúnica? Ah, já tem uns 12 anos. 12. A senhora tem alguma mediunidade? A senhora vê os espíritos? Não. Ouve? Não. Recebe página? Não. Dá psicofonia? Não. Aplica passe? Não. A senhora dialoga? Não. Qual é a sua função aqui? Eu não tenho função. Ok. É que eu observei que toda comunicação ela só ficava olhando, atenta à comunicação e os diálogos. Por quê? Me pareceu que a senhora estava vendo um ângulo além da matéria. Foi isso que me pareceu. Foi isso mesmo? Não, porque eu acho bonito o espírito fungando e o doutrinador conduzindo a atividade. Eu disse, mas a senhora não acharia mais produtivo que na hora a senhora orasse, fortalecendo o dialogador, para que ele se sentisse mais inspirado a dizer as palavras certas ao visitante que chega em tresvario do além? Ou seja, a senhora é portadora da mediunidade e da inutilidade. A mediunidade da curiosidade. A senhora está ocupando uma cadeira de uma pessoa que podia estar produtiva. Aí o grupo baixou a bola. Eu sugiro à senhora se afastar desse grupo, que aqui a senhora não tem mediunidade, e 12 anos já é mais do que suficiente para provar que a senhora não é médium, não é essa sua praia, e a senhora podia estar ajudando a botar água nos copos. O pessoal vai beber, limpando o centro quando ele abre para receber o pessoal do passe, lendo alguma página à mesa quando chamada, fazendo uma prece, e outras, ou se ajustando na diretoria. A senhora pode ser uma excelente secretária, uma boa tesoureira, depender de sua profissão, do exercício. Coloquei isso. Terminou a avaliação, o pessoal saiu dali. Mas por que você disse isso? Porque vocês, há 12 anos, nunca tiveram coragem de dizer isso a ela. Tem 12 anos que ela está aqui, vocês deveriam ter dito. Mas como santo de casa não faz milagre, vocês pegaram o orixá da Bahia. Não tem preto velho, serve o branco novo. Foi isso que aconteceu. Aí eu vim para dizer a ela o que vocês se negaram. Mas a responsabilidade é de vocês. Por que vocês não disseram isso a ela? Com 6 anos, ela ficou 12. E vai continuar ocupando, porque ela não deixou a atividade. A gente já parou para ver isso também? Pós-pandemia, e temos que caminhar para o encerramento, para abrir para as perguntas. Pós-pandemia, qual foi o efeito de ficarmos 2 anos em casa? Alguém parou para fazer a reflexão na casa espírita como um todo? Porque muita gente não voltou. Em Salvador, 220 casas espíritas, nós temos um universo lá de algumas que estão até hoje com desertificação de trabalhadores. Alguns trabalhadores não voltaram e não morreram de Covid. Não estou falando de quem desencarnou, não, covitoso. É de gente que está em casa saudável e não vai, porque adorou o virtual. E no virtual ficou e não quer mais sair. Então o virtual é uma faca de 2 gumes. Num primeiro momento, nos auxiliou, todo mundo em casa, para evitar o contágio, porque a Covid estava matando, no auge, 4.000 brasileiros em 24 horas. Teve dia de 3.000, 3.500, quem foi caindo, a vacinação foi eliminando. Hoje não se fala em óbito de Covid. Tem. Mas quem está matando são os 3 filhos de Dona Aedes aegypti. Zika, chikungunya e dengue. Mãe solteira, tem 3 filhos, e os 3 filhos é o trio parada dura, reco, bolão e azeitona. Matam para valer. É isso que está matando. Covid, raramente ouço estatísticas de pessoas que partiram de Covid. Agora, uma amiga, hoje de manhã, chegou da Itália, trabalhadora espírita, chegou com algum sintoma, foi fazer, achando que era garganta, Covid, segunda vez. Mas como está vacinada, ela disse que está com os efeitos de um resfriado leve. Mas a fitinha da farmácia confirmou, está de Covid. Quando eu voltar segunda-feira, devo me encontrar com ela ainda em Salvador,
nesse período antes de viajar para as festas de final de ano. Portanto, nos auxiliou bastante, os cursos, tudo virou virtual. Passou a pandemia, as casas começaram a se reabrir, incluindo mediúnicas, grupos de estudo. Qual é o argumento agora para ficar em casa? É porque prefere a reunião virtual? E quem vai manter a casa funcionando? Todo mundo está conectado ao virtual, inclusive os assistidos, porque se ele não tiver virtual, eu não assisto ele, nem virtual, nem presencial. A Casa Espírita deixa de dar um serviço a quem está em aflições, em agonias, em loucura, na obsessão, porque ele não pode ir à instituição que está fechada. Não tem acesso ao virtual, porque não tem nem equipamento, nem internet. Quem é que vai assistir ele? A misericórdia de Deus? Então a gente tem que pensar nisso. Acabamos de realizar um congresso espírita, o 20º Congresso Espírita da Bahia, há poucos dias atrás, fim de outubro, aliás, todo em novembro, 2 a 5 de novembro, no Hotel Fiesta, 1.500, 1.200 pessoas, capacidade máxima do salão do Fiesta. Mas a gente tinha convite para mais 300 pessoas querem entrar, mas quando chegou 1.200, fechamos, porque era a capacidade que o hotel determinou que acomodaria. Tudo presencial. Até agora, mais de um mês depois do congresso, não tenho notícia de uma pessoa que tenha ficado doente no congresso. Ou tenha entrado saudável no congresso e saiu enferma. E todo mundo se abraçando, permutando saudades. Eu mesmo permutei vírus. Levei os vírus antigos meus, peguei vírus novos, levei tudo para casa. Mas foi uma salada ótima. Eu não gosto de vírus antigo. Se eu posso pegar vírus novos, levei para casa. Morreram tudo. Não aguentam aquela onda de amor, de ternura que toma conta de um congresso, onde está todo mundo em busca. E a gente acredita na proteção dos espíritos num conclave desse tamanho. Eles também higienizam o ambiente. Aqui nós estamos sob um processo de higienização, feito por ozônio. O mundo espiritual manipula ozônio para queimar nossas bactérias. Não quer dizer que a gente não adoeça, mas poderia ser pior. A enfermidade poderia ser mais cruel e essas bactérias, esses vírus, são eliminados por essa substância do mundo espiritual, instaladas nesse ambiente onde a prece, a leitura, a seriedade criaram condições para que eles não subsistam, esses micro-organismos de natureza patogênica. Tudo isso é derivado do pensamento espírita, da elucubração da ideia espírita de que estamos acompanhados pelos bons espíritos. Por isso mesmo, a mediúnica é necessária que ela seja retomada presencialmente, porque nós temos o plano espiritual para atender. Antes de Kardec, quem os atendia? Os espíritos no além, porque não existiam mediúnicas na Terra. Sobretudo na Igreja Católica, que dominou o cenário do Ocidente. Ela não realizava. Mas depois de Kardec, as mediúnicas se firmaram dentro dos lares, hoje nas casas espíritas. Conversando com Maíse Braga, que ontem ouvi falar que foi cogitada para a Jornada Futura, minha amiga pessoal, ela milita numa das casas espíritas, das maiores da América Latina, Comunhão Espírita de Brasília. Uma instituição que tem 110 mediúnicas. Não é 10 não, é 110 mediúnicas. Atende mais de 6.000 pessoas por dia, passam pela Comunhão Espírita de Brasília. Então, é uma das maiores casas em atendimento da América Latina, junto com o Leon Denis, em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, onde estivemos já 2 vezes. O Leon Denis tem 6 andares, elevadores, escadas. Fiz palestra para mais de 2.000 pessoas, 400 na minha frente e 1.600 por telão, espalhadas por todo o prédio. Atende mais de 3.000 pessoas por dia. O Paulo Estevam, em Salvador, na Rua das Ubaranas, na Pituba, atende mais de 2.000 pessoas por dia. Tem doutrinária todos os dias do ano.
todos, não importa se é feriado, domingo, tem doutrinária, ou manhã, ou tarde, ou noite. Vai quem tiver disponibilidade no seu melhor. O centro criou estrutura para se adaptar a quem tem horários de manhã. Tem gente que não trabalha de manhã, não trabalha de tarde, não trabalha de noite. Os aposentados, tem gente que trabalha de turno, quer uma doutrinária pela manhã, o Paulo Estevam tem. A casa é uma colmeia luminosa de trabalho. Está aberta. Permanentemente. Só se fechou no auge da pandemia. Então, nós temos que ver o impacto que a pandemia criou para que a informática, a rede mundial de computadores, a internet, todos esses aplicativos, agora não sejam um entrave. Porque, como diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, o que em um determinado momento da evolução é uma ferramenta preciosa, no momento seguinte é um entrave. Não serve a ferramenta. Ela, em vez de ajudar, atrapalha. Todos nós, quando éramos bebê, aprender a engatinhar era para o bebê e para a mãe a possibilidade da criança percorrer a casa toda de 4 no chão. O futuro bípede era um quadrúpede naquele momento. A criança corria a casa toda com as mãozinhas na frente e o joelho ralando no chão. E ela nem ligava, o importante era brincar. Até o dia que ela se apoiou no móvel e viu que ficava em pé. Começou a tatear, vai tentando, vai caindo, vai tentando, vai caindo. Um dia ela se firmou. Ela se tornou bípede. Pergunte se ela vai querer de novo engatinhar. Qualquer um de nós chegou aqui engatinhando? Não. Chegamos aqui caminhando. Então, hoje, para nós, caminhar é vantajoso. Quisera a gente pudesse voar, levitar. O engatinhar ficou lá para trás. Ele foi bom naquele momento evolutivo. Hoje seria um atraso no processo evolutivo. Como se vê, Kardec tem razão. A mediunidade é um avanço em nossa evolução. Permite que a gente se comunique com o plano espiritual. Mantenha intercâmbio com os espíritos. Isso é fascinante. Então, hoje, às 4h30 da manhã, fiquei de pé. O relógio tocou, os despertadores, o hotel também me despertou no mesmo horário. Coloquei logo 2 instrumentos, o relógio, que tem despertador, e o hotel, 4h30 de pé. Fui ouvir música clássica, fui ler, fui meditar, tomar uma água gelada, bem gelada, para despertar os órgãos internos que estavam dormindo. E eu joguei água gelada e acordou todo mundo lá embaixo. De repente, às 5h da manhã, a benfeitora aparece. Faz a conexão e transmite a página que acabamos de ler. 5h30 a página está pronta. Envio para o revisor, mora em Salvador. Ele viu 3 pontos onde havia frases incorretas. Nós corrigimos, o corretor do equipamento não registrou. Corrigimos, ficou pronto, ele pergunta, podemos replicar? Repliquemos. Soltamos para milhares de pessoas. Só ele para 2.000 pessoas. Eu soltei para 1.500 pessoas. Até o final do dia ela vai ser lida por 60.000 pessoas no Brasil todo. E em mais outros 15 países, onde as páginas dela chegam e são traduzidas para o espanhol, para o inglês, para o esperanto e até para o russo, além do italiano, onde alguém traduz todos os dias a página dela para o idioma local. A conexão da mediunidade. A mediunidade nos proporciona esse contato com o mundo espiritual. Então, é uma bênção no nosso processo evolutivo. Agora, ela exige conhecimento teórico e prática contínua, além da melhoria intelecto-moral do medianeiro. Aperfeiçoe-se o medianeiro e cada vez mais a coagem, a filtragem da mensagem do além se tornará rica de bênçãos, iluminando as vidas que perambulam pela terra. Inicialmente eram nossas considerações de natureza provocativa, e como ainda vamos trabalhar durante 30 minutos, até as 10h30 para a gente dar o intervalo, 10h30 é um momento confortável, perguntar ao nosso anfitrião se nós temos questões propostas por internautas que estejam usando o Facebook,
O YouTube, hoje já temos questões daqui. Vocês devem estar munidos de caneta, papel, de modo a trazer questões, porque a questão verbal ela é um pouco complexa, né? Fazer a pergunta verbal, porque nós temos os seguintes problemas. Estou adiantando já para dar o tempo, né? Entrega o microfone a uma pessoa tímida, ela pensa em suicídio. Ela não aguenta falar na frente do público, ela pensa em morrer. Entrega o microfone a uma pessoa extrovertida, que gosta de falar. Antes de fazer a pergunta, ela conta as 4 últimas reencarnações, o que pode demorar de 6 meses a 2 anos. E amanhã eu já vou embora. Nem posso ficar para ouvir o relato completo. Outro problema é que a pessoa, mesmo sabendo que o tema do encontro é mediunidade, a pessoa pode trazer um tema palpitante e aí faz uma elaboração bem longa, um arrazoado primeiro, depois chega a pergunta e aí foge do tema. E a gente perde o foco do seminário para virar pinga-fogo. E pinga-fogo quem fez foi Chico Xavier, em 68 e na década de 70. No pinga-fogo, vale tudo. MMA do Espiritismo. Num seminário não pode valer tudo. Porque se a gente não focar no tema do seminário, perde pedagogicamente a riqueza da mensagem e perde a didática do trabalho previsto. Por isso mesmo, se não houver, a gente continua. Mas se tiver alguma questão, ninguém ainda? Esse povo tem questão aqui. Então vamos ver as primeiras dúvidas e a gente vai acolhendo as demais. Ao meio-dia nós indicaremos uma bibliografia mais extensa, de modo que quem desejar deve aprofundar seus conteúdos, sua pesquisa, formar em sua biblioteca pessoal em casa para pesquisar. Uma pergunta presencial. A família encarnada continua unida após o desencarne? Perfeitamente, continua no além, a depender dos seus laços de afeto. Tem pessoas na família que não têm vínculo nenhum, reencarnou naquela família porque ela acolheu para o processo evolutivo, mas ela não faz parte espiritualmente, emocionalmente daquela família, mas prossegue vivendo. Gostaria que esclarecesse mais sobre o virtual e o presencial na casa espírita. Repita a primeira. O virtual e o presencial na casa espírita. O presencial é esse momento que estamos vivendo aqui. O virtual, todo mundo em casa, como está muita gente assistindo. Ocorre que está se cogitando do híbrido. Ok, vamos falar do híbrido. Híbrido está vendo aqui nesse momento agora. Muita gente está acompanhando a gente pelo Facebook e pelo YouTube. Isso é híbrido. Porque o presencial, todos nós aqui e muita gente, mas está em outros estados. Comentei aqui, citei os estados que essas pessoas me deram um retorno hoje de manhã, que estariam assim. Tem um amigo de Paranacite, nesse momento, nos acompanhando de Paranacite. É Paraná. Tem gente de Recife, tem gente de Cáceres, Mato Grosso, tem gente de várias cidades, lá de Jataí, tem gente aqui de São Paulo, tem gente do Rio, Brasília, pessoas de Manaus, é o híbrido. Mas nem toda casa dispõe do virtual. Imagine de equipamento para fazer o híbrido. E quando você joga o virtual, você não joga apenas para quem está fora do estado. Jogou na internet, você joga para todo mundo. Para o mundo inteiro pode assistir, desde que tenha o link, entra. Então pode ser que o trabalhador da casa, ao saber que vai ser virtual, ele não vem à instituição. Acompanha de casa, porque ele já está acomodado. Ele não quer tirar o carro, a moto, pegar o Uber, o táxi, pegar a carona, o ônibus, o metrô, o avião, locomotiva, submarino, veículo espacial, disco voador, seja o que for. Ele não quer pegar para cigarro, porque é cômodo ele ficar em casa. De preferência na cama com o tablet. Porque se o palestrante for diazepam, ele já paga ali mesmo, né? Ele vai. Se o palestrante for Red Bull,
né? Aquele que dá asas, ele acorda. Mas se for de azepam, ele apaga na cama mesmo, ele já dorme. Tendo a janelinha, ele apaga a janelinha. Aí você nem fica sabendo se ele está assistindo. Porque como você não está vendo ele, ele pode apagar o visual, a câmera dele, você não o vê, e ele, portanto, está na cozinha, ele está vendo televisão, está vendo filme, está brincando na piscina, e o evento está acontecendo. Ele também não está assistindo. Nenhum prejuízo para a instituição. O prejuízo de quem não acompanha a aula, a gente sabe de quem é. É do aluno. O professor ministrou a matéria. Em algum momento, o professor aplicará uma prova. Eu passei 28 anos em sala de aula lecionando história. Minha preocupação não era com aluno ausente, porque eu começava a dar aula às 7 horas da manhã, ou na rede Objetivo, ou na rede Anglo. Fiz parte dessas duas redes de colégio. 7 horas eu estava em sala de aula, eu chegava às 6h40, 15 para as 7 no colégio, trancava minha bicicleta em algum lugar próprio, ia para a sala de aula às 7 horas, fechava a porta. Professor, você vai começar? Vou. São 7 horas, o sino, a campainha já tocou. Ah, mas tem 15 que não chegaram ainda. E eu com isso? Você está presente, você não chegou cedo comigo? Eu devo prestigiar quem está a caminho ou você que chegou aqui? Me diz, não. Ah, você só tem razão. Eu tenho que prestigiar você, porque senão eu desmereço você que veio e vou referendar quem está a caminho ou nem vem. Segunda aula. Não sei se o colégio permite entrada. Eu vou prestigiar você. Luiz Eduardo Magalhães. Me sentei. Deu 8 horas, em ponto. Chamei o meu anfitrião, um senhor trabalhador bem forte, e dissemos começar, mas é que o povo aqui só começa a chegar às 8h30. Aí eu digo, depois de William Bonner e Fátima Bernardes, né? Eles, que era o casal que apresentava o telejornal à época, casados ainda. Eu digo, o que é que nós vamos dizer para essas 13 pessoas que chegaram às 7h40, que elas não valem nada? Quem vale é quem está em casa assistindo o telejornal principal do Brasil ou vai começar a novela? Como é que fica? Você me der uma explicação bem lógica, eu aceito começar até 9, 9h30, 10, até meia-noite eu começo. Corujão da Madrugada, palestra de Marcel Mariano. E aí, faz o quê? Olha, porque aquela senhora ali é cadeirante. Aquela senhora ali veio de bengala. Aquele rapaz ali veio de cadeira de rodas. Ali é um senhor de idade. Olha o sacrifício que ele deu. Todos chegaram aqui às 7h40 comigo. E vão ter que aguardar até 8h30 para o povo que está em casa. Aí o dirigente estremeceu e disse, você tem razão. Ele disse, não, é o espiritismo que tem razão. Isso eu não. Eu estou apelando para que a gente tenha a honestidade de aplicar o espiritismo na vida. A palestra começou, 8h30 abriram a porteira do presídio e aquela massa de gente foi chegando. E eu falando, já estava no auge do tema, rumando para o encerramento, às 9h, e eu percebi, meus ouvidos são muito sensíveis, percebeu gente dizer, já começou? Quem estava presente disse, desde 8 horas que ele está falando. E a pessoa retrucou. E eu pedi a palestra, e eu respondi mentalmente, pega a fita. Terminar a palestra, você pega a fita e assiste a parte que você perdeu. Mas a palestra está no cartaz 8. Quer começar de acordo com o padrão da cidade? Porque as pessoas bota a palestra 8h40. Até lá, bota número musical, poesia, pessoas se apresentando a voz e violão, 8h40 começa. Não tem problema, eu me adapto ao horário, mas o horário no cartaz tem que ser obedecido, porque cartaz não pode subentender-se. Eu não posso fazer um cartaz. Palestra hoje com o orador José Raul Teixeira, imperdível. Jesus e a mediunidade à luz do Evangelho.
Eu olho o cartaz e digo, onde e que horas? Rapaz, deve ser, cartaz não pode ser, deve. Tem que estar no cartaz. Agora mesmo recusei um de uma cidade aqui do Nordeste. Não veio a data e não veio a hora. Mandei a pessoa, eu não divulguei, eu recebi, mas não divulguei, porque falta a hora. Não, é sempre às 20 horas. Onde é que está escrito? Dê uma olhadinha no cartaz. A pessoa, a anfitriã, olhou e disse, não tem. Não pode se subentender. Que um pode achar que é 9, outro pode achar que é 10, outro pode achar que é 19 horas, 18. A ideia fica confusa. O cartaz tem que ser certeiro. Quem faz cartaz ou manda fazer, antes de publicar, revise. Olhe 500 vezes, mas só solte um cartaz quando tiver os parâmetros típicos da informática. Diminuir excesso de cores, senão o povo vai achar que é grito de carnaval. Não é palestra. Quem está vindo aí é chiclete com banana com Ivete Sangalo para tocar, porque o cartaz cheio de cores, vermelho, amarelo, azul, o que a pessoa quer? É o web design que diz o excesso de cores não é bom para a vista. Uma coisa sóbria, as letras cheias, para o indivíduo não ter dúvida do que está lendo, letras vazadas, tem gente que não enxerga. Ah, mas nós temos que fazer as coisas profissionalmente? Não, temos que fazer as coisas espiriticamente, como dizia o Dr. Elzio Ferreira de Souza. Fazer as coisas com espírito espírita. Porque Kardec sempre propunha que o nosso linguajar deve ser muito claro para não gerar dúvida no outro. Não tem coisa pior do que nos dias de hoje a gente ter tantos meios de comunicação e as pessoas estão batendo cabeça porque foram mal informadas. Pode ser em outros movimentos, mas no nosso, nós temos o dever moral de passar a informação correta. E a informação da doutrina, não é opinião pessoal. Opinião pessoal eu deixo para comentar quando estou conversando com as pessoas. Mas quando estou na tribuna, eu passo a opinião da doutrina. O que é que o Espiritismo acha? Nesse momento, minha opinião não vale absolutamente nada. É um zero à esquerda. A da doutrina é que vale. Então, o híbrido o virtual é valioso. Mas comentamos aqui que ela é uma ferramenta de 2 gumes. Nós temos que tomar cuidado para que ela não se volte contra nós e esvazie a instituição. Senão corremos o risco agora de criar centros espíritas virtuais. Onde é a sede do seu centro espírita? Na nuvem. Ah, na nuvem. Não, eu criei o centro espírita, tem CNPJ, inscrição estadual, mas ele é na nuvem, ele é virtual, cabe todo mundo. Eu posso fazer um congresso, 15 mil pessoas, tudo na nuvem cabe. Se for físico, não, minha instituição só cabe 500 pessoas. Federação, pega 700 pessoas no salão. A Mansão do Caminho, 750. José Medrado pega 2.000 pessoas. Cada casa tem sua lotação física, mas o virtual é o infinito. Cada vez a gente joga mais informações, a gente coloca mais informações e menos espaço. É a evolução da guarda de informações. Hoje muita coisa é na nuvem. O problema é se a nuvem começar a chover. Você perde tudo. A chuva cai, a água leva todo o seu conhecimento e enche rios, córrego, mar, você perde tudo. Estou brincando. A nuvem é uma nuvem virtual, por supercomputadores, no Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde guarda todo o conhecimento em forma de gigabyte, de megabyte, de terabytes, e assim vai numa ordem crescente. É natural. Mas nós temos que povoar a casa espírita, porque nada suprime o contato pessoal. Estar com o outro, nada. Então, um congresso, uma semana espírita, uma jornada, agora que superou-se a pandemia, ou qualquer outra enfermidade nova com características pandêmicas, deveremos priorizar voltar à instituição. Se ela tiver condições de transmitir, é valioso, porque vai atender gente de outros lugares, bem distante, até outros países, mas nunca abandonar o posto que nós assumimos na instituição. Pergunta virtual. Como evitar os distúrbios emocionais que a mediunidade pode criar
para aqueles que não trabalham em reuniões mediúnicas? Educando-se mentalmente. A educação mental, a educação emocional é de fundamental importância a quem é médium ou que não é. Porque estamos acompanhando hoje em dia, em todos os lugares, os distúrbios das pessoas neurastênicas, o pavio curto, em linguagem popular. A pessoa explode com quase tudo. Então, de que adianta na casa espírita ser o docinho de coco? Notaram a boca? De coco. Lá fora, óleo de rícino, amargo que ninguém aguenta. Dentro de casa, um trovão. Na rua, no ambiente de trabalho, uma geleia derretida por todo mundo. Mas fulano de tal é ótimo. Conviva com ele, como diz Joana de Anjos na série psicológica. Queres conhecer alguém em profundidade? Senta-te com ele e come 1 quilo de sal. Está na série psicológica dela. Não, você comer 1 quilo de sal, nefrite na hora nos seus rins. É caixão e vela preta. Você não aguenta comer 1 quilo de sal. Não é isso que ela quis dizer, literalmente. Conviver com a pessoa é consumir suas dificuldades, estar com ela no dia a dia. Aí conhece quem é a pessoa. Por isso mesmo, é fundamental o autoconhecimento. Como é que eu reajo diante de certas circunstâncias? De certos contratempos? Agora, por exemplo, final de ano, eu entrei numa dessas lojas virtuais que vende tudo. Não vou dizer o nome, estou aqui a divulgar nada. Quem quiser que pense aí qualquer uma delas. Uma dessas bem famosa no Brasil, que vende tudo. Você compra tudo pela internet. E eu pedi 450 folhinhas de parede do ano 2024 para distribuir no posto onde eu trabalho. As pessoas passam por lá e eu gostaria de, como fiz o ano passado com 350, dar uma folhinha de 23. Dei até funcionários da mansão foram lá. Doutor, o senhor está distribuindo folhinha? Toma a sua. Até os funcionários eu dei. Mandei para os 450. Nunca foi entregue. Pedi 11 de novembro. Dia 16, aparentemente, as folhinhas chegaram de Guarulhos, São Paulo, e entraram no depósito dessa empresa, que é muito grande, que fica na cidade de Simões Filho. Então, o pacote está tão perto de mim, né? Estou em Salvador, Simões Filho é região metropolitana. Eu pedi permissão, já que vocês não entregam, eu vou lá buscar. Não, por razões de segurança, o senhor não pode buscar. Tem que ser entregue. Já deu 16 de dezembro, 30 dias depois, mas eu fui vendo que eu ia ficando cada vez mais menos fraterno, assim, menos com Jesus, pela internet, na cobrança. Aí eu fui dizendo, só isso é uma falta de caráter, isso é uma falta de dignidade, isso é uma farsa. Eu acabo de concluir que o produto nunca esteve em Simões Filho, porque vocês não podem entregar o que não existe. Se existisse o produto, vocês me autorizavam. Eu ia buscava, acabava o drama. Mas vocês não permitem que eu vá buscar, vocês não devolvem para Guarulhos, vocês não permitem que eu cancele e nem me entregam. 4 opções. Eu estou de pés e mãos atados. Aí eu comecei a usar palavras extraídas do Evangelho de Jesus, né? Que aqui são impublicáveis, né? Porque essas palavras são de Jesus. Eu comecei a usar umas palavrinhas assim, mais duras, né? Assim, em vez de Maria mole, uma coisinha mais estilo cano de PVC. Pronto. Aí, finalmente, o depósito reconheceu, a empresa reconheceu que o produto não estava em Simões Filho e me devolveu o dinheiro do Pix. O dinheiro está na sua conta. Lhe devolvemos até os centavos que o senhor mandou. Morreu a celeuma. Mas aí eu aproveitei para fazer uma reflexão de como eu fui esse mês, no relação com o gigante do varejo. Eu disse, teve momentos que eu peguei pesado. Jesus diria, o que eu disse e fiz naquele momento? Certamente que não. Como é que o mestre agiria com essa venda? Que ele pagou e não recebeu? Não sei, Jesus apontaria a mão, a empresa desapareceria, né? Iria aparecer em Saturno, em Plutão, saia da Terra, né? Vá de retro, né? E o restante em latim, que você já sabe o que é, né? Vá de retro, tal. Alguma coisa, não sei se Jesus
Sei que ficou lá. Agora recebi o dinheiro. Folhinha que é bom, necas de pitibiriba. Como disse a moça na novela. Na dica de nada. Receber o dinheiro não era o que eu queria. Então, estou trazendo um exemplo fático do dia a dia, como nós estamos hoje, muitas vezes a gente vai bem. Vejam na mensagem de Marta hoje em dia, insere Jesus também em tuas alegrias. Vocês perceberam o trocadilho dela? Quando é que Jesus é invocado? Nas dores. Oh, meu Senhor, Pai do céu, me acuda, Senhor, me protege. Nas alegrias, estou nem aí para Jesus. Estou feliz, estando na felicidade, não me interessa contato com o Cristo. Veja que trocadilho me chamou a atenção aqui na leitura, eu não vi isso no quarto, porque a mensagem é dela, estou lendo pela segunda vez. Incorpora Jesus ao teu viver, lembra-te dele nas alegrias. Senhor, muito obrigado por essa dádiva. Estou bem e quero agradecer pela dádiva. Raramente se faz isso. Agora, o chão tremeu, Senhor, me acuda, terremoto, me ampara. A gente sempre recorre ao poder divino na hora que a bagaceira se apresenta. Quando não se apresenta, a gente esquece. É típico da criatura humana. Por isso mesmo, a proposta é a gente se conhecer em profundidade, para, dominando, quando surgir o fato, a sensação, o estímulo, a gente saber como lidar com isso, com essa atividade. Há poucos dias eu estava em uma jornada espírita presencial. Se apresentou um espírito que queria escrever. Meu raciocínio veio da benfeitora Marta. Isso foi no Tribunal de Justiça, agora lembrei o local, no auditório do Tribunal de Justiça da Bahia. Alguém fazia uma exposição, nossa Ruth Brasil Mesquita, e eu estava na mesa. Um espírito vinculado ao tribunal, foi amigo meu e desembargador, se aproximou. Me deu toda a sensação de que ia escrever, mas Marta, de longe, me disse, cabe ao senhor tarefa de psicografia na mesa desse evento? Eu disse, não, senhora. Então diga ao nosso irmão que você não vai se prestar a receber a página dele. Porque olhe quantas pessoas estão assistindo a palestra de nossa doutora Ruth. 85 pessoas. Na hora que você começar a escrever sob condições diferentes, todos vão tirar o foco da palestra dela para ficar olhando para o senhor. É isso que o senhor quer? Evidência pessoal? Não, senhora. Então diga ao nosso irmão que não cabe aqui psicografias, porque o workshop é inteiramente teórico. São 2 exposições. Aí eu disse ao companheiro, infelizmente, não vou fazer conexão. O lúcido companheiro se afastou e eu voltei à minha normalidade, olhei para a Ruth e continuei assistindo a palestra como se nada tivesse acontecido. A plateia não notou, estou contando para vocês. Mas a plateia de lá nem notou o transtorno, a mudança física que eu estava sentindo. Coração pulsando, dilatação da pupila, a boca ficou seca, comecei a perder a parte da lucidez. Depois voltei à normalidade, o organismo se normalizou e não houve psicografia. Então a gente tem que ter senso. Saber onde está e o que é cabível. Isso só o autoconhecimento e os anos vão dando. Então, médium ou não, o indivíduo deve saber quando se comportar, o que fazer, porque tudo que falar vai ser escravo do que disser. Mas do silêncio que fizer, será senhor sempre. Cabe mais uma antes do intervalo. Qual a melhor forma de orientar uma criança médium? Criança médium, se apresentar à faculdade, está no livro do livro dos médios, viu? Da mediunidade nas crianças. É bom examinar esse livrinho. É bom examinar também o livrinho Diretrizes de Segurança. Raul e Divaldo responderam a mais de 200 perguntas sobre mediunidade. Também vai ajudar, porque tem uma questão dessa lá entregue. Ou foi ao Raul ou a Divaldo para responder. Em síntese, criança com mediunidade
deve ser encaminhada à fluidoterapia, passe e água magnetizada. Se o transtorno da mediunidade nessa criança leva ela a conflitos, agressividade, violência, e ela estiver na evangelização, deve ser tirada da evangelização para não colocar em risco outras crianças. Se não gera distúrbio, deixa ela na evangelização. À medida que ela vai se evangelizando, participando, aquilo vai ajudando ela a educar o ser espiritual que lhe provoca o transtorno. Mas o passe e a água magnetizada são imprescindíveis para ir trabalhando essa mediunidade que se manifestou muito cedo e a criança não tem estrutura ainda para lidar, salvo raríssimas e honrosas exceções. Por quê? Porque Allan Kardec trabalhou com médiuns entre 12 e 16 anos de idade, e foram delas que vieram a codificação espírita, todas adolescentes. Kardec não lidou com médium velho. Médium velho é que nem papagaio velho. Diz palavrão que não acaba mais. O mundo espiritual está produzindo uma doutrina, revelando uma doutrina, se valeu de meninas que não namoravam, não estavam casadas, eram prendadas, meninas tudo casta, de uma formação intelectual e também moral muito rígida para os padrões da época, e foi por essas meninas, as meninas Baudin, Aline Jaffé, Hermance de Faux e outras, que vieram esse jorro de luz que constitui hoje a codificação espírita. O mundo espiritual sabe com quem estava lidando. Médium que já cresceu, já viveu muita experiência, tem muitos vícios, tem muitos hábitos, mistura o seu material. Para você ter uma ideia, comentei com as minhas anfitriãs de que na última quinta-feira eu fui à Mansão do Caminho assistir Divaldo. Hoje é domingo. Quinta eu estava lá na mansão. Foi Divaldo palestrante. Casa lotada e é transmitido. Quem quiser pode ver na internet. O que eu estou dizendo aqui está lá na internet porque é o dia que ele faz híbrido. Ele faz a palestra presencial, tinha 700 pessoas e é transmitido. É o dia que ele responde perguntas e responde. Ele e Jussara Korngold, a atual vice-presidente da Federação Espírita Norte-Americana de Espiritismo. Lá dos Estados Unidos, Nova York, ela participou online. Jussara não está aí em Salvador, está em Nova York. Eis que Divaldo começou dizendo que no dia anterior, quarta-feira dessa semana, ele recebeu um pacote dos Correios. Abriu o pacote e tinha 2 livros de Joana de Ângeles, psicografados por um outro médium. Aí Divaldo pegou um dos livros e conseguiu ler 20 páginas do livro. Aí Divaldo fez o seguinte comentário: eu ainda nem morri e já me furtaram o guia. Estou vivo ainda e já me tomaram. Agora eu sou um médium desguiado, sem guia. Foi os primeiros comentários que Divaldo. Naquela quinta, o homem estava incorporado por uma outra coisa, que não era Joana de Ângeles. Eles já me levaram a médium, estou desguiado. Mas os primeiros 20 capítulos, meus amigos, que eu consegui ler, se Joana me aparecer na frente, eu digo, a senhora tem que voltar para o Mobral. Porque eu me lembro do início com a senhora, em 1949, a senhora me dizia palavras que eu, depois da psicografia, do transe, que eu ia ler a página, eu dizia, senhora, não entendi nada. Ela disse, compre um dicionário. O dicionário é o pai dos burros. Aí eu comprei um dicionário para ler as palavras. E a senhora várias vezes me dizia, eu na minha penúltima reencarnação, fui uma monja no México que teve uma biblioteca com 5.000 livros, em pleno século XVIII. O que era raríssimo. E mais ainda, uma mulher tem uma biblioteca de 5.000 livros. Os homens não tinham. Quem tinha biblioteca de mais de 5.000 era a igreja. Eram as abadias, os monastérios, onde você formava padres, mas não pessoas físicas. E essa monja, Juana Inés de la Cruz, que hoje está na cédula de 100 pesos do México, a cédula de 100, a mais alta cédula do México, ela tinha uma biblioteca de 5.000
livros. Então era mulher culta já desde aquela época. Então ele disse que encontrou erros de português tão grosseiros que pode ser Joana a louca, dificilmente a de Ângeles. Isso ele disse quinta-feira, está lá no vídeo. Eu estava lá para assistir. Ao vivo, lá no mezanino. Não estou dizendo que me contaram, não. Eu estava lá. Deu até vontade de, mais tarde, quando eu voltar a Salvador, você pode me emprestar aqueles danados? Eu quero dar uma olhada. Mas não sei se vou fazer. Acho que não vou fazer isso não, porque se ele quiser, ele mesmo me direciona. Mas está lá, 2 livros. E assim, frequentemente, ele recebe livros desde aquela coisa. Aí tem que examinar. Por isso mesmo, a criança deve ser encaminhada para tratamento, para terapia, dentro do passe, e o adulto para estudos. A casa espírita deve ter 2 momentos: a evangelização da infância e juventude, e naquele mesmo momento o pai é acolhido em grupos de pais, para ir se educando junto com o filho. Porque corre o risco do filho receber uma educação espírita na instituição, quando voltar para casa, encontrar um troglodita como pai, encontrar uma mãe castradora, que não tem concepção religiosa. A criança entra em conflito, porque o que ela vê na casa espírita, teórico, ela não vê dentro de casa. Então, se os pais frequentam a instituição, cria um grupo de trabalho com eles. As crianças, os jovens estão em áreas diferentes e o pai e mãe estão em outra sala, também se educando, para a família rumar numa educação conjunta, patrocinada sob as claridades da doutrina espírita.